Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de Catasetum. Vou explicar algumas questões bem interessantes do tipo por que elas têm um nome muito comprido, por que é muito difícil achar fotos de floração. E já vou adiantar para vocês, tá? Tem à venda hoje elas individualmente lá no site. Eu vou deixar escrito na tela aí o valor delas individual. Além disso, você pode comprar o kit com 5, o kit com 10 ou o kit com 40. O que vocês precisam saber é, gente, não vai repetida, não dá para saber a floração, porque vocês vão entender no vídeo daqui a pouco, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente é que não vai repetido. Se você comprar individual, você escolhe lá os nomes que você quiser, pelos nomes que tem lá no site, uma ou outra tem foto de floração, aí você tem que acessar lá o site e escolher, ou se preferir, manda mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Se você optar pelo kit com 5, a gente vai escolher 5 diferentes para vocês, baseado nos cruzamentos que nós temos aqui. O kit com 10 também, vamos escolher 10 diferentes para vocês, baseado nos nomes que tem aqui. Se você escolher o kit com 40 plantas, a gente vai mandar 40 todas diferentes para vocês, tá bom? Então, vocês podem fazer a festa lá e já pegar uma bela de uma coleção de Catasetum num tiro só, tá? Fica aí até o final do vídeo, gente, que a gente vai explicar muita coisa legal sobre o cultivo de Catasetum. E, se você tiver dúvida, já escreve aqui embaixo pra gente. Fala pessoal, muito bom dia a todos, sábado de manhã. Vamos falar um pouquinho sobre orquídeas e vamos falar de um pacotão de orquídeas Catasetum que chegou hoje, tá bom? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e vamos direto ao ponto, tá? Gente, ontem chegaram 80 Catasetums diferentes, vários cruzamentos, tá? Eu vou pegar alguns exemplos para vocês, elas são raízes nuas, plantas pré-adultas. Gente, tem um monte de cruzamento diferentes aqui, mas um monte, tá? Aqui comigo, ó, tem uma caixa aqui, tem 20. Eu tava começando a catalogar lá no site, então tem 20 plantas aqui, mas ao todo chegaram 80 plantas, tá? O que que acontece com as orquídeas Catasetum, gente? Praticamente somente 5% dessas plantas a gente vai conseguir achar a foto da floração, tá? É tudo planta já para vir floração, aliás, várias têm marca já de floração anterior, tá? Tudo identificado, porém, muitas delas não têm a foto da floração. Por quê? O que que acontece, gente? Primeiramente, eu vou deixar escrito aí na tela o valor de cada planta dessa. Algumas têm porte menor, outras têm porte maior, e todas elas vão identificadas, tá? Tem o cruzamento que deu origem, inclusive algumas têm um nome extremamente comprido com várias plantas no cruzamento, como essa aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Olha o tamanho do nome, gente, não sei se vai pegar na câmera, ó. Tem um monte de nome de cruzamento aqui. O Catasetum, eu tava conversando com um amigo meu, que ele é produtor de Catasetum, né? E ele falou que é o seguinte: existe um problema em você cultivar Catasetum em larga escala, tá? Basicamente, gente, para você conseguir fazer plantas, multiplicar as plantas com velocidade, você tem duas formas, tá? Que é a primeira, por meristema, que é a clonagem. Você vai pegar uma planta, vai esperar ela dar uma brotação. Quando der a brotação, você manda ela para o laboratório e assim você vai e faz lá o clone. E aí ela vai ficar um tempão no laboratório, até sair do laboratório são quase 2 anos, até ela colocar numa bandeja, depois ela da bandeja fica mais, sei lá, 2 anos, passa para um vasinho pequeno, fica mais 1 ano e pouco, e assim vai, é um procedimento extremamente demorado, tá? Então normalmente, gente, para baratear e ser rápido, os produtores não costumam usar meristema, a menos que a planta valha essa espera toda. Então vamos supor, há muito tempo atrás não tinha Xiaolin no mercado, então alguém foi lá, comprou, fez um meristema, valia a pena, porque é uma planta que, como ela tinha um valor na época mais caro, valia a pena esperar isso aí tudo, tá? Agora as de plantas mais simples, mais comuns, tá? Por exemplo, não vale a pena, tá? A real é essa, então tem que fazer a sementeira, certo? Pega a polínea de uma planta, bota na outra planta e assim, na outra flor, e assim faz lá a sementeira, tá? O problema, gente, é o seguinte: o Catasetum, ele tem 3 florações possíveis. Então ele pode dar a floração masculina, ele pode dar a floração feminina e ele pode dar a floração hermafrodita, que ela é masculina e feminina ao mesmo tempo, tá? O que que acontece lá? Normalmente elas dão a floração mais comumente a masculina, que é as fotos que a gente vê com as pétalas mais pontudinhas e tal.
normal. Eventualmente ele dá a feminina, que ela é mais arredondadinha, ela parece um orelhãozinho assim, ela é redondinha assim, tal, é toda diferentinha, tá? E eventualmente ela dá uma terceira floração que ela tem os órgãos reprodutores tanto masculino quanto feminino. Acontece que até onde eu sei, não dá para você controlar isso. Tipo, eu tenho um catacetum, vou chutar um aqui. Eu tenho um Susan Fux aqui, tenho um Susan Fux aqui, eu vou fazer esse aqui da masculina e esse feminina para eu pegar a pulinha daqui e jogar para cá. Então, às vezes, você tem lá uma bancada cheia de catacetum Susan Fux e todos eles dão masculino. Ou seja, você não consegue fazer semente. Não dá para fazer. Porque deu tudo masculino e não tem aonde você polinizar. Ou vamos supor que aconteça o contrário, que é improvável, mas vamos supor que você tenha 3 catacetum e deu tudo feminino. Não dá para você fazer também, certo? E é por isso que os catacetum têm tudo esses na mão comprido, porque eles têm que fazer o cruzamento de acordo com o que eles têm na mão. Então vamos supor, ele tem um catacetum Spitz que deu feminino, e ele tem um Susan Fux que deu masculino. É o que tem. Ele vai pegar o Susan Fux e vai colocar no Spitz para poder fazer uma sementeira. Eventualmente pode ser que a floração não saia tão interessante, mas é a possibilidade que eles têm para poder fazer a replicação, a duplicação da planta em larga escala, com velocidade mais rápida e, consequentemente, baratear a planta. Imagina o seguinte, vamos pegar esse exemplo da Catasetum Susan Fux, tá? Se porventura a pessoa vai esperar uma oportunidade dela ter uma Susan Fux masculina, uma Susan Fux feminina, de repente pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e isso não acontecer. Ou seja, o produtor ele já perdeu 5 anos que ele podia estar multiplicando uma outra planta, consequentemente o Catasetum vai ficando muito caro, tá? Então eles têm que aproveitar a oportunidade. Ele tem um Tenebrosum lá e tem um Denticulatum. Deu um masculino, deu feminino. É o que ele vai cruzar. E aí acabam virando muitos cruzamentos diferentes, muitos nomes diferentes e uma variedade de floração imensa. Então, o ponto negativo é que quando você quer aquele cataceto específico, vamos supor, você quer um Denticulatum que deu uma flor diferente lá e tal, vai ter que ser meristema, porque a sementeira vai ser muito complicado de fazer, que tem que calhar de ter uma flor masculina e uma flor feminina. Isso é uma característica muito do cataceto, são raras as orquídeas que têm isso. Normalmente as orquídeas, no geral, elas dão flores hermafroditas, onde ela tem o sistema de reprodução masculino e feminino ao mesmo tempo, tá? Basicamente é isso. E é por isso que aqui, por exemplo, na minha caixa aqui, eu tenho, se eu não me engano, são 20 e poucos catacetum aqui que eu comecei a catalogar ontem no site, e praticamente nenhum deles quase tem a foto da floração, porque são vários cruzamentos, muitos ainda não floriram. E aí elas vão ficando com nomões assim muito comprido de uma que cruzou com a outra. Agora, uma coisa eu preciso elogiar a respeito dos produtores do catacetum, que a gente não costuma ver em outras plantas. Eles têm uma preocupação muito grande com a questão de catálogo, de catalogar mesmo as plantas, né? De fazer um controle de origem, né, da planta. Então eles têm tudo anotadinho, bonitinho. Os produtores sérios, né, gente, ó. Olha aqui, por exemplo, ó. É um como que é? Demagorgon cruzado com outra planta. Esse aqui são só duas no cruzamento, tá? São só duas no cruzamento. Então aqui, gente, vai sair uma variedade de floração muito interessante. São várias plantas diferentes. Essa daqui tá até marca de floração, gente. Mas olha o tamanho do nome dela, gente. Sério, é muito grande, é muito cruzamento, porque eles vão aproveitando o que eles têm na mão, tá? O legal é que tá tudo identificadinho, tudo bonitinho, tá? Então o problema do catacetum é esse. Então vocês, sempre quando vem pra gente, vocês vão ver em outros produtores, vocês vão ver muitas plantas com vários cruzamentos diferentes, vários nomes diferentes, né? Tipo, essa daqui aquela é Susan Fux com Spitz, aquela ali é Susan Fux com Denticulatum, aquela é Susan Fux com Fimbriatum, porque eles têm que cruzar o que eles têm na mão, tá? E é uma característica muito única do catacetum. Você aí na sua casa, você pode fazer, muitas vezes, a divisão aliás, a multiplicação por divisão, tá? A planta cresceu lá, deu 4, 5 bulbos, você vai e divide, as duas serão iguais. Certo, gente? Bom, essa história toda eu achei interessante trazer, porque boa parte do nosso público é iniciante, e eu percebo duas coisas no iniciante. Primeiro, ele tem uma necessidade muito grande de saber exatamente como vai ser a floração. No catacetum, quando a gente fala em larga escala, isso é bem complicado, né? Em plantas mais baratas.
a menos que você esteja disposto a pagar 100, 160, R$ 200 em uma única planta, aí você tem um meristema, que é uma coisa mais demorada, automaticamente o custo fica bem mais alto. Mas falando em plantas baratas, que é do que a gente está falando aqui, acaba acontecendo da gente ter aí, ó, vários cruzamentos que a gente não tem como saber qual vai ser a floração. Outra coisa que eu achei legal também trazer para vocês é a questão de o envio do catacetum, tá? Essa caixa aqui chegou pra gente, ela veio de outro estado, ela chegou pra mim ontem. E os catacetos veio tudo enroladinho, tudo bonitinho, caprichadinho. Só que eles vêm assim, gente. E é uma coisa que eu vejo que o iniciante se incomoda muito com a questão da folhagem do catacetum. Só que catacetum, gente, não é uma orquídea de folhagem perene, ou seja, existe uma época no ano em que ela vai ficar assim, ó, tá? Então, todas elas vieram assim. Eu tenho um cliente, gente, que ele se importa muito com a folhagem do cataceto. Então, ele às vezes manda mensagem pra gente no WhatsApp e fala: quero ver a foto do cataceto. Se tá sem folha, ele não quer comprar. Ele quer comprar com folha. Eu falo: olha, a folha vai murchar dentro da caixa, porque o cataceto estressou, ele perde a folha, né? Não é como as outras plantas, mas às vezes as pessoas meio que não pegaram ainda essa questão do cataceto, porque é diferente de outras plantas, tá? Então eu resolvi trazer para mostrar para vocês que elas são enviadas assim. Essas aqui, gente, no caso, como elas vieram raiz nua, elas serão enviadas raiz nua também, tá? Todas elas estão catalogadas lá no site, uma a uma, e esse valor que eu deixei escritinho aí na tela é o valor de cada planta, tá? Cada planta. Certo, gente? Bom, falando um pouquinho sobre cultivo, acho que é legal a gente já pegar para falar um pouco sobre cultivo nesse vídeo, já que a gente está falando aí de no geral sobre cataceto, tá? Chegou aí na sua casa, você pode manter ela desse jeitinho aqui, ó, sem plantar, de repente numa madeirinha, alguma coisa, uma bandeja, para você ir observando ela, ou você pode plantar em algum sistema que seja bem seco. Não utilize combinação de vaso e substrato que acumule água, porque isso vai prejudicar essas plantas, tá? Quando ela está nessa situação, ela está em dormência, o que significa que ela não está tomando água, não está se alimentando, ela está parada. E isso acontece nessa época mais fria do ano. Você vai plantar ela geralmente ou direto na madeira ou em cachepô. Vaso de plástico já não é tão recomendado, principalmente se você tem um viveiro aberto, quando o nosso aqui que chove dentro, tudo, né? Por quê? Chegou nessa época, se chover e a planta porventura ficar muito tempo molhada, ela pode apodrecer porque ela não está aproveitando essa água que está lá, ela está dormindo. É como você tentar beber água dormindo, não vai rolar. Então, nessa época de dormência, você vai parar completamente com a adubação, certo? E você vai fazer a rega somente para ela não desidratar. Então, você notou que o bulbo está ficando um pouquinho mais enrugadinho, você vai e molha, né? Dá uma borrifada de leve e tal. Não é para molhar como se fosse uma outra planta qualquer, tá? No inverno, geralmente, a gente já diminui mesmo a rega, né, gente? Isso é padrão, certo? Ó, então, notou que o bulbo tá começando a ficar enrugadinho, ó. Assim, vai e molha. E assim vai. A próxima brotação dela vai vir normal, tá? Vai vir belezinha. Aí você vai ter que monitorar. Quando você notar que as raízes estão ficando com ponteirinhas verdes, tá nascendo raiz nova, tá nascendo bulbo novo, esse é o momento onde você vai retomar a rega do catacetum, tá? Voltou ao normal, retoma a rega do catacetum. Certo, gente? Então não se preocupe que você vai comprar agora ela, por exemplo, nessa época do ano, e aí ela vai ficar assim por muito tempo, sei lá, 2 meses ela não vai dar sinal de vida, tá? É normal para o catacetum, tá? Não se encana com isso, porque essa planta funciona dessa forma, tá? Tá aí, gente. Catacetum muito, muito baratinha. Já sabe como é que cultiva, gosta de bastante luminosidade, não tem segredo para cultivar, certo? Tá lá no site, tem para vocês ela individual, tem o kit também. A gente montou um kit com 10 plantas que sai ainda mais barato, todas nesse caprichozinho que vocês estão vendo aí, todos com bulbos bem formadinhos, não são mudas pequenas, são plantas que estão perto de florescer, ou seja, cultivou direitinho, na próxima brotação tem altíssima chance de vir flor já para vocês. Certo? Aproveita, gente, porque isso aqui foi um achado. A gente fez uma negociação de um grande lote com o produtor para conseguir trazer isso aqui nesse
valor que tá aí para vocês no site. Certo, gente? Bom, a gente falou basicamente sobre o porquê que eles têm um nome comprido, porquê que eles não têm foto de floração, falamos sobre tudo isso. E se ainda assim você ficou com alguma dúvida, por favor, é só escrever aqui embaixo que a gente já para e conversa sobre as questões que vocês têm aí sobre o cultivo de cataceta, tá bom? Eu cadastrei isso aqui ontem à noite no site, ainda tô cadastrando, então vai aparecer várias novas lá no site. Vai atualizando a página que você vai ver lá um monte de coisa nova lá aparecendo e vale a pena aproveitar esse lote. Beleza, gente? Lembrando que esse valor que eu coloquei na tela dá para você pagar no boleto à vista, cartão de crédito dá para parcelar em até 6 vezes sem juros. E se você ainda escolher o pagamento por Pix, você tem 15% de desconto nessas plantas. Aproveita, gente, acessa lá o site. Abraço e até mais.